Pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre as coordenadas geodésicas, as diferentes formas de associar um ponto ou um conjunto de pontos em função de diferentes tipos de coordenada, né? Especificamente nesse caso, associados a um elipsoide biaxial. Então, a posição de um ponto na superfície terrestre ou próximo dela, ela pode ser definida de diferentes formas, né? E para isso nós utilizamos sistemas de coordenadas que podem ser de diferentes padrões, né? De diferentes origens. Nós podemos representar por um sistema cartesiano, bi ou tridimensional. Nós podemos representar por um sistema que nós chamamos de curvilíneo, atrelado a latitudes, longitudes. Ainda podemos usar sistemas polares, enfim, uma série de alternativas para que a gente possa definir a posição em função de uma determinada referência. Tá? Uma origem para a contagem das coordenadas e uma superfície de referência é necessário nesse caso. A superfície de referência basicamente para que a gente tenha uma origem ou uma referência para as altitudes. Bom, tem ainda uma outra opção, que é quando nós representamos um produto cartográfico, quando nós temos um mapa, uma carta, e aí a gente pode então ter um sistema de projeção cartográfica associado a esse mapa ou essa carta, e aí as coordenadas de objetos nesse produto cartográfico, obviamente, vão ter suas coordenadas atreladas à coordenada da projeção. Né? Por exemplo, no sistema de projeção UTM, universal transverso de Mercator, a gente tem lá coordenadas E, coordenadas N, atreladas então a um sistema de coordenadas com origem em cada um dos fusos dessa projeção. Tá? Bom, em geodésia nós temos um sistema de coordenadas denominado de coordenadas geodésicas curvilíneas. Então, nesse sistema de coordenadas geodésicas curvilíneas, nós vamos representar a posição de um ponto em função de uma latitude geodésica, de uma longitude geodésica e de uma altitude geométrica. Tá? Bom, para a gente poder definir essas coordenadas geodésicas curvilíneas, é importante a gente estabelecer aqui alguns padrões para uma direção que nós usamos em geodésia, que vai dar origem à contagem dessas coordenadas. É a direção que nós chamamos de direção normal. Então, o que é essa normal? Né? Então, se a gente tem um determinado ponto aqui na superfície do elipsoide ou acima dele, né? Nós temos uma direção que passa por esse ponto, é perpendicular à superfície do elipsoide e vai interceptar o eixo de rotação desse elipsoide em algum lugar. Tá? Em função da geometria do elipsoide, ou seja, dele ter essa forma que se nós olharmos aqui num perfil meridiano, nós vamos ver elipses. E se nós olharmos num perfil paralelo, nós vamos ver circunferências. A gente pode afirmar duas características dessa direção normal. Primeiro, ela vai, em algum momento, interceptar o eixo de rotação do elipsoide. Por que isso? Porque ela é perpendicular ao elipsoide. Se ela é perpendicular ao elipsoide, ela é perpendicular em todas as direções.
Tá? Então, ela vai ser perpendicular no sentido leste-oeste, ela vai ser perpendicular no sentido norte-sul. Então, quando nós olhamos o elipsoide de cima, como nessa figura, nós temos a representação de um perfil paralelo, né? Se a gente imaginar que, que essa direção é perpendicular a essa circunferência, que aqui nós podemos representar como sendo, por exemplo, o equador, né, que nós já vimos que é uma circunferência. Então, qualquer linha perpendicular à circunferência vai interceptar o centro da circunferência. E nesse caso, o centro da circunferência coincide com o eixo de rotação do elipsoide. Então, com certeza, essa direção normal intercepta o eixo de rotação do elipsoide. Tá? Por outro lado, se nós olharmos essa figura de um perfil meridiano, a gente vê que a forma de um meridiano é a de uma elipse. E quando a gente tem direções perpendiculares à elipse, essas direções não necessariamente interceptam o eixo, o centro da elipse. Tá? Nesse caso, quando nós temos pontos que estão ao norte, essas direções vão interceptar o eixo da elipse ao sul. Se nós tivermos pontos aqui ao sul, vão interceptar o eixo da elipse ao norte. Existem apenas duas direções em que essa normal intercepta o eixo, o centro da elipse, que é justamente aqui, se eu tiver um ponto na linha do equador, e aí sim ela vai interceptar o centro da elipse, ou se eu estiver em um dos polos. Tá? E aí também essa linha vai ser perpendicular ao elipsoide, vai interceptar o centro do elipsoide. Então essas características são importantes da direção normal. Né? Então nós podemos afirmar que a normal ela sempre intercepta o eixo de rotação do elipsoide. É o que nós vimos nessa figura aqui do lado direito. E nós podemos afirmar ainda que não necessariamente ela intercepta o centro do elipsoide. Tá? Ela sempre intercepta o eixo de rotação, mas não necessariamente o centro. Só em algumas situações específicas, como eu já falei, que é aqui, no caso de um ponto no equador, né, de pontos no equador, ou de pontos nos polos. Tá? Então, essa direção normal, ela vai servir para a definição da latitude, da longitude e para a contagem da altitude geométrica. Bom, então nós temos aqui essa figura representando um elipsoide, tá? De revolução ou um elipsoide biaxial. Temos aqui um ponto P na superfície física. E aí, então, temos a direção normal, olha lá, que passa por P e é perpendicular à superfície do elipsoide. Então, esse P', na verdade, é a projeção desse ponto P, que está lá na superfície física, aqui projetado na superfície do elipsoide. E aí, essa direção normal, ela vai lá e interceptar o eixo de rotação do elipsoide, nesse caso, ao sul do equador. Né? Bom, então, esse ponto P, quando projetado na superfície do elipsoide, que vai gerar esse ponto P', eu vou ter um meridiano que passa por esse ponto, tá? Que vai ser o meridiano do ponto P. Então, com isso, a gente já consegue definir uma das componentes das coordenadas geodésicas curvilíneas, que é a latitude geodésica representada pela letra φ. E essa latitude geodésica nada mais é do que o ângulo contado no plano do meridiano, então no plano do meridiano desse ponto, tá? Que vai do equador
até a normal que passa pelo ponto. Então, estou aqui a normal, tenho aqui o meridiano do ponto, esse ângulo aqui, contado do plano do equador até a normal que passa pelo ponto, vai ser a minha latitude geodésica. Então, essa latitude ela vai variar de 0 graus, se eu tiver com esse ponto localizado no plano do equador, e à medida que eu vou aumentando a latitude, me aproximando do Polo Norte, esse ângulo vai aumentando, até quando eu chego lá no Polo Norte e tenho um ângulo de 90 graus. Então, a latitude vai de 0 até 90 graus, positivos para o hemisfério norte, e de 0 a 90 graus negativos para o hemisfério sul. Então, uma latitude ela pode ser representada pelo sinal da sua coordenada. Então, se for negativo, eu já associo ao hemisfério sul, se for positivo, eu já associo ao hemisfério norte. Ou ainda acompanhada do hemisfério em que esse ponto está. Então, por exemplo, uma latitude 90 graus S, eu sei que ela está ao sul. Ou uma latitude 80 graus N, eu sei que ela está ao norte. Então, essa é uma primeira coordenada. Bom, uma segunda componente das coordenadas geodésicas curvilíneas é justamente a longitude geodésica. Então, enquanto a latitude toma como referência o plano do equador, a latitude, né? A longitude toma como referência o meridiano origem, que é o meridiano zero, meridiano de Greenwich. Então, lá no meridiano de Greenwich, eu vou ter a origem da contagem das longitudes. Então, a longitude ela vai ser um ângulo contado aqui no plano do equador entre o meridiano de Greenwich e o meridiano do ponto. Então, do meridiano de Greenwich para o meridiano do ponto, eu tenho esse ângulo, esse lambda, que vai me dar, então, a longitude geodésica. Bom, então lá em Greenwich, a minha longitude é nula. E aí eu vou, à medida que eu vou vindo a leste de Greenwich, eu vou tendo uma contagem positiva dessa longitude, até chegar lá, então, de 0 até 180 graus, que é quando eu chego no antimeridiano de Greenwich, né? Então, todo esse ângulo de 0 a 180 graus, positivo, vai ser a minha longitude a leste de Greenwich. E quando eu estou a oeste de Greenwich, eu vou ter longitudes negativas, que vai de 0 até 180 graus a oeste de Greenwich, ou negativos. Então, da mesma forma, eu posso ter uma longitude positiva ou negativa, e se for positiva, eu associo a coordenadas, a pontos que estão a oeste de Greenwich, a leste de Greenwich, e se for negativa, eu associo pontos que estão a oeste de Greenwich. Tá? Então, de 0 a 180 graus, a leste, de 0 a 180 graus, a oeste. E a última coordenada, a última componente das coordenadas curvilíneas, é justamente a altitude geométrica, representado pelo H minúsculo. Né? Então, a altitude geométrica ela vai estar aqui, olha, é a distância entre o ponto na superfície física e sua projeção lá no elipsoide, na superfície do elipsoide, contada ao longo da direção normal. Então, esse aqui é o nosso Hzinho. Portanto, eu tenho
essa componente que nós chamamos também de componente altimétrica, porque ela está atrelada à determinação de altitudes, né? Enquanto a latitude e a longitude, por si próprias, elas não têm relação com a altitude, né? Vamos supor que eu pegue esse ponto P e projete um pouco mais acima aqui da superfície física. Mudou o meu H, eu vou ter uma altitude maior. Mas a posição da normal não se alterou. Portanto, a minha latitude e minha longitude permanecem inalteradas. Tá? Então, por isso que nós já falamos que as componentes latitude e longitude são componentes planimétricas e o H é o que vai dar a minha componente altimétrica. Bom, se a gente pensar no Brasil nós temos uma parte lá do Amapá, parte do Pará, Roraima, que está localizado acima da linha do Equador. Então, nessas regiões, nós vamos ter latitudes positivas. Agora, grande parte do país está localizada abaixo da linha do Equador. Portanto, nós temos latitudes negativas. Tá? Em termos de longitude, todo o nosso país está localizado a oeste do meridiano de Greenwich. Então, nós só vamos ter longitudes negativas. Tá? Então, latitudes podemos ter algumas regiões positivas, mas a grande parte é negativa. Agora, longitude, só temos longitudes negativas. Bom, então, só recapitulando aqui, ó, nós temos essas três componentes: latitude geodésica, longitude geodésica, altitude geométrica, que nós chamamos de coordenadas geodésicas curvilíneas. Há quem chame também simplesmente de coordenadas geodésicas. Tá? Pode ser que se encontre isso também na literatura. Temos ainda as coordenadas geodésicas cartesianas, onde nós, então, associamos a posição de um ponto ou de um conjunto de pontos a um sistema cartesiano tridimensional. Esse sistema cartesiano tridimensional costuma ser representado em geodésia da seguinte forma: nós temos a origem desse sistema coincidindo lá com o centro do elipsoide. Tá? O eixo Z geralmente coincide com a direção do Polo Norte, ou seja, coincide com o eixo ou semi-eixo menor do elipsoide. O eixo X, ele vai apontar para a direção da intersecção do meridiano de Greenwich com o plano do Equador. Nós temos lá o eixo X. E o eixo Y, ele vai completar um sistema destrógero ortogonal. O que vem a ser esse sistema destrógero ortogonal? Vamos ver essa ilustração aqui. Aqui nós temos o eixo Z apontando. Aqui desse lado esquerdo, nós temos uma mão direita. Né? Então, vem de destrógero. Destrógero vem de destro. Então, nós podemos representar pela regra da mão direita. Então, o polegar coincide com o eixo Z, os demais dedos coincidem com o eixo X, e nesse caso, o eixo Y está saindo aqui da palma da mão. Então, se a gente imaginar que eu estou aqui, X e Y, na tela do monitor de vocês, o eixo Y está saindo da tela do monitor de vocês. Tá? Isso forma um sistema destrógero. O sistema levógero, que vem aqui, a regra da mão esquerda. Então, novamente, o eixo Z coincide com o polegar, os demais dedos coincidem com o eixo X, e o eixo Y estaria entrando aqui na nossa tela, né? Na outra posição. Então, o que muda isso? Essa orientação do eixo Y muda a contagem das coordenadas
muda o sinal das coordenadas, né? Então, nesse caso, tudo que está saindo da tela do monitor vai ter coordenada y positiva. Nesse outro caso, coordenada y negativa. Então, muda essa representação. Então, isso formaria um sistema que nós chamamos de sistema cartesiano tridimensional, né? E a partir desse sistema, a gente define, então, a coordenada de um ponto. Quando eu projeto esse ponto aqui no plano do equador, eu posso direcionar aqui perpendicular ao eixo y, tem a coordenada y. Projeto perpendicular ao eixo x, tem a coordenada x do ponto. E projeto esse ponto na direção paralela ao eixo do equador, eu vou ter aqui a coordenada z desse ponto. Bom, qual que é a principal, só um aspecto importante quando nós trabalhamos com coordenadas cartesianas, é que nesse caso não é possível a gente diferenciar o que é altimétrico do que é planimétrico. Eu acabei de mencionar que lá num sistema cartesiano, num sistema curvilíneo, geodésico curvilíneo, latitude e longitude não tinha relação com altimetria, e sim um Hzinho, né, altitude geométrica. Nesse caso, como nós associamos a um sistema cartesiano tridimensional, não é possível diferenciar o que é altimétrico do que é planimétrico, tá? Até porque, se eu mudar esse ponto para uma posição um pouco acima, na mesma direção da normal, todas as três coordenadas vão ser alteradas, né? Tanto x, quanto y, quanto z. Então, isso mostra que um sistema cartesiano tridimensional, a mudança de altitude reflete nas três coordenadas, tá? É diferente do que acontecia lá no sistema curvilíneo. Bom, vou mostrar aqui. Então, esses dois, né, sistemas geodésicos, né, o curvilíneo e o cartesiano, são dois sistemas importantes para definição de posição em geodésia. Só que constantemente a gente está migrando de um sistema para o outro, tá? Você pode pegar um produto cartográfico que esteja no sistema cartesiano e querer migrar para o curvilíneo, ou vice-versa, você tem um produto no sistema curvilíneo que migrar para o cartesiano. Então, a gente tem condições de migrar de um sistema para o outro a partir de algumas equações, né? Vou mostrar aqui brevemente parte da demonstração de como a gente consegue transformar coordenadas geodésicas curvilíneas, φ, λ, h, para coordenadas cartesianas x, y, z. Tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui um ponto P que está na superfície física da Terra. Tá? Ele está acima da superfície do elipsoide. Nesse ponto P, eu tenho lá a direção normal, que passa pelo ponto. Ele vai interceptar aqui a superfície do elipsoide, gerando o meridiano desse ponto. Aí ele entra no elipsoide, passa aqui pelo plano do equador e vai interceptar o eixo de rotação em uma direção lá ao sul do centro do elipsoide, tá? Nessa situação. Bom, esse ponto P, essa direção normal, a gente pode, então, chamar toda essa distância que vem aqui, ó, do eixo de rotação, onde a normal intercepta o eixo de rotação, até essa projeção do ponto P na superfície do elipsoide. Então, toda essa direção daqui até aqui, nós chamamos de grande normal. Representamos pela letra N maiúscula. E essa direção, e essa distância
da superfície do elipsoide até o ponto é justamente o nosso Hzinho. Então, vamos chamar toda essa distância da intersecção da normal com o eixo de rotação até o ponto P de N mais H. Tá? Então, nós temos esse N mais H, que quando eu projeto isso aqui em um plano, que eu vou chamar aqui de plano, desse plano x, y', esse plano ele está abaixo do plano do equador, só que paralelo ao plano do equador. Né? Então, eu estou projetando essa distância, N mais H, nesse plano paralelo ao plano do equador. Tá? Então, vai me gerar essa linha roxa aqui. Essa projeção está sendo perpendicular. Tá? Bom, esse ângulo formado aqui, ó, entre a normal e o plano do equador é justamente a nossa latitude geodésica. Como esse plano que nós estamos projetando a normal está um pouco abaixo do plano do equador, só que está paralelo, né, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, que vai da normal até essa projeção é equivalente à nossa latitude geodésica. Né? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. O que esse triângulo retângulo tem de elementos? Ele tem aqui, ó, o nosso N mais H, que é a nossa grande normal, mais a latitude, mais a altitude geométrica. Vai ter um ângulo que nós chamamos de φ, que é a nossa latitude geodésica. E a projeção aqui, ó, da nossa N mais H, que eu chamei aqui de N mais H', porque ele foi projetado nesse plano aqui paralelo ao plano do equador. Então, nós temos essa geometria formada, onde nós conhecemos o N mais H, conhecemos a latitude do ponto, né? Nesse caso, ela é conhecida, porque eu quero transformar daqui para cá. Então, o nosso objetivo inicial aqui é calcular o N mais H'. Então, aqui nós temos, olha, um cateto adjacente e a hipotenusa. Então, nós podemos fazer uma relação de cosseno, onde o cosseno dessa latitude é justamente cateto adjacente, que é N mais H', sobre a hipotenusa, que é N mais H. Bom, como o nosso objetivo é determinar N mais H', eu vou isolar N mais H' nessa equação. Então, eu vou ter que N mais H' é N mais H cosseno de φ. Então, essa linha roxa aqui, nessa figura, que é a projeção de N mais H, nós chamamos de N mais H', ela é dada por N mais H cosseno φ. Bom, daí, para que a gente obtenha as coordenadas, vamos definir aqui inicialmente a coordenada x do ponto. Eu vou projetar essa N mais H' aqui no eixo x. Tá? Faço uma projeção perpendicular, olha lá. Desse N mais H' aqui no plano x, no eixo x, vou ter a coordenada x do ponto. Bom, esse ângulo formado entre essa N mais H projetada e a coordenada x é justamente a minha longitude geodésica. Por quê? Porque o meu eixo x ele coincide justamente com o meridiano de Greenwich e a projeção dessa normal nesse plano paralelo ao equador ocorre justamente no meridiano do ponto. Então, qual que é o ângulo que vai do meridiano de Greenwich para o meridiano do ponto? É justamente a longitude geodésica. Tá? Então, nós criamos uma outra figura aqui, um outro triângulo retângulo, formado pelo, que é isso aqui, né? Esse triângulo retângulo representado aqui, onde nós vamos ter a nossa hipotenusa, que vai ser o N mais H', tá? Esse N mais H',
nós vamos ter um ângulo, que é a nossa longitude geodésica, e nós vamos ter um dos catetos, nesse caso também um cateto adjacente, que é a coordenada x do ponto. Tá? Então, vamos usar novamente uma relação de cosseno, onde o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente? X do ponto. A hipotenusa, n mais h'. Tá? O nosso interesse aqui é calcular x do ponto. Então, x do ponto é justamente n mais h' vezes cosseno da longitude. Só que esse n mais h' nós já conhecemos aqui. Ó. É n mais h cosseno de φ. Então, vou substituir aqui. Nós temos x do ponto P é n mais h cosseno de φ cosseno de lambda. Tá? Então, aqui já tiramos a coordenada x do ponto. Bom, não vou deduzir aqui as demais componentes, mas aí é um processo análogo, onde nós agora, ao invés de projetarmos esse n mais h' no eixo x, nós vamos projetar no eixo y. E aí vamos ter um novo triângulo retângulo aqui, formado pela coordenada y do ponto, a nossa n mais h' e esse ângulo, que é 90 menos a longitude. Tá? Então, nós temos desculpe, é isso, 90 menos a longitude. Tá? É um ângulo complementar. E aí vamos ter um novo triângulo retângulo, podemos fazer as mesmas considerações e tiramos a coordenada y. E a coordenada z, nós vamos ter aqui um novo triângulo formado por essa distância aqui, ó, que vai do equador até o ponto. Né? Do equador até o ponto, nós vamos ter o hzinho, que é do ponto até a superfície do elipsoide, e da superfície do elipsoide até o plano do equador, nós vamos ter a pequena normal. Nós chamamos essa distância de pequena normal. Então, dessa relação entre a pequena normal mais o h, podemos tirar aqui um novo triângulo retângulo, termos o ângulo complementar à latitude e também extrairmos a coordenada z do ponto. Tá? Essa definição fica aí para que vocês possam fazer. Bom, feito toda essa demonstração, nós chegamos aqui a um conjunto de equações que permite, então, que a gente transforme coordenadas curvilíneas em coordenadas cartesianas. Então, lá, deduzimos aqui a coordenada x, a componente x, né? Então, coordenada x vai ser n mais h cosseno φ cosseno lambda. Y, n mais h cosseno φ seno lambda. E o z, n vezes 1 menos e quadrado. Lembrando que esse e quadrado é o quadrado da primeira excentricidade, mais h seno de φ. Tá? E essa grande normal, que nós vamos ver na sequência aí das nossas aulas, é justamente calculada por essa equação, que envolve a latitude do ponto e parâmetros do elipsoide. Olha lá, semi-eixo maior, quadrado da primeira excentricidade. Então, eu preciso, além de conhecer φ lambda h, conhecer os parâmetros do elipsoide, né? Porque para se eu tenho o mesmo φ lambda h, só que elipsoides diferentes, eu vou ter coordenadas diferentes também, porque os parâmetros mudam. Tá? Aqui eu precisei do semi-eixo maior, aqui eu precisei da excentricidade, tá? E para calcular a excentricidade eu preciso ou do achatamento ou do semi-eixo menor. Enfim, preciso de parâmetros do elipsoide. Tá? Então, esse conjunto de equações diretas nos permitem fazer a transformação de φ lambda h para x, y, z. Bom,
Vamos ver na próxima aula como que nós fazemos para fazer o processo inverso, ou seja, eu tenho x, y, z e eu quero voltar para φ lambda h. Então, esse é um processo inverso, transformar de cartesiano para curvilíneo. Bom, pessoal, era isso na aula de hoje. Espero que tenham entendido o processo. Estou à disposição para que a gente possa tirar eventuais dúvidas no nosso próximo encontro. Obrigado, até mais.